Saúde a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar meditando aqui na palavra do nosso Deus, no livro do profeta Joel. Vamos falar sobre o dia, né? O dia do Senhor, o dia da vinda, da volta, do regresso, do acerto de conta que o Senhor nosso Deus vai ter com a humanidade, né? Vamos fazer menção em alguns livros, né? Porque a gente não pode tomar muito tempo, para não ficar um vídeo longo. Mas está falando aqui em Joel 2. Joel capítulo 2, versos 1 adiante, que diz assim: Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Aqui o profeta ele traz uma palavra de advertência e também uma cobrança, né? Para a proclamação do Evangelho. Para clamar, né? Clamar o nome do Senhor, a vinda do Senhor, anunciar o Senhor, perturbar os moradores da terra com as pregações. E a gente percebe que já está acontecendo isso, né? Muitas pessoas se sentem perturbadas, né, nas ruas, pregadores de rua sendo agredidos, de ônibus, né? Então, eles estão perturbados com a pregação do Evangelho. E justamente o que o profeta Joel, ele pediu, né? Que era para fazer isso mesmo, né? Vou até recapitular aqui, que diz assim, ó, tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz, no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está próximo. Nós somos a geração, né, do dia do acerto de conta com o Senhor, que o Senhor vai ter com a humanidade, né? Nós estamos anunciando o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, para que as almas venham ser salvas, né? Venham alcançar a salvação que há em Cristo Jesus. E temos que anunciar o nome do Senhor com placa nos postes, ou com adesivo nos carros, ou pregando nas praças, nas feiras, nas próprias igrejas, em todos os lugares, proclamar a vinda do Senhor, porque Ele vem. Está falando a palavra de Deus e o dia dele está perto, dizia Joel. Ainda que no livro de Joel, no versos 31, ele volta a frisar e chega a fazer menção de alguns sinais. Aqui ele diz no versos 31 do capítulo 2: O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tá vendo? Vai haver esses sinais, né? Então, nós que estamos no Evangelho, a gente já sabe todas essas coisas, né? Quando esses grandes sinais acontecer, antes da volta do Senhor, porque logo que terminar esses sinais, o Senhor vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo, né? Da face dessa terra. Primeiro ele manda proclamar, tocar a buzina, quer dizer, fazer barulho, né? Falar do amor de Cristo para todo lado, para toda a população, não importa qual seja o status da pessoa, seja rico, seja pobre, né? Seja celebridade, seja lá quem for, tem que anunciar a volta do Senhor, porque está perto, né? Está perto o grande dia, dizia o profeta Joel. Nós temos também no livro de Sofonias, esses pequenos profetas, né? Todos eles, praticamente quase todos eles, falaram acerca da volta do Senhor. O profeta Malaquias, o último profeta, o profeta Zacarias, até o profeta Isaías, né? Que Isaías é que abre, né? A ala dos profetas, ele é o primeiro livro dos profetas, que após o livro de Cantares de Salomão, ali já começa a era dos profetas, dos livros dos profetas. Isaías também falou sobre a vinda do Senhor. Mas nós não vamos lá não. Vamos meditar aqui também no livro de Sofonias 1,14. 1,14 também ele fala acerca da volta do Senhor. Que maravilha, né? Está dizendo assim, olha, o grande dia do Senhor está perto, né? Do jeito que Joel falou, né? Que está perto o grande dia.
está perto e se aproxima muito a voz do dia do Senhor. Amargamente chorará ali o homem poderoso, né? Aqueles que não creem em Deus, não estão nem aí, levam a vida da maneira deles, né? Clamará, né, amargamente, eles vão sofrer bastante, esse povo, né? Esse povo que não deu ouvido à voz do Senhor, eles vão chorar bastante. É mais um choro que sem mais solução, não tem mais solução para o choro dele. É um choro que vai chorar naquele sofrimento e partir para um outro sofrimento mais terrível, né? Chorará amargamente ali o homem poderoso. Aí versos 15 diz assim: aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia. Meu Deus do céu, você já viu aquela ânsia? E você sente aquele mal-estar? É dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, aquele correr todo, aquela correria toda, dia de desolação, dia de trevas, né? Onde o sol não, já foi dito, né? O sol vai escurecer, a lua também não dará sua luz. Todos eles falavam da mesma forma, né? Da mesma forma, sobre as trevas que vai vir, e sobre os astros que cairão, as potências do céu serão abaladas. O próprio Jesus falou nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Então aqui ele fala, né, que são dias de angústia, de ânsia, né? Dia de desolação, quer dizer, destruição, dia de trevas, né? Dia de escuridão, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de densas trevas. Quer dizer, muito sofrimento sobre a face dessa terra, muito sofrimento. Cairão sobre homens e mulheres, sobre os poderosos, sobre os soberbos, né? Todos que rejeitaram, não quiseram se curvar perante o Evangelho de Cristo, não quiseram se curvar perante a graça do Senhor, a salvação gratuita, preferiram a vida da carne, né? Nas suas carnalidades, na sua soberbice, rejeitar a palavra da salvação. Então vai vir dias difíceis para este povo, né? Dias de ânsias, dias de angústia, dias de trevas, dia de lamento, dia de muita correria sobre a face da terra, né? A Bíblia chega a falar em outras partes que muitos procurarão esconder nas brechas das penhas, nas cavernas, e pedir para ser subterrado, né? Para livrar da presença da face do Deus Todo-Poderoso. Agora imagina como não será a angústia que será apoderada dos corações dos poderosos, dos pecadores. Aí eu vou só fazer menção aqui ainda no livro de Malaquias, o último livro, Malaquias 4, né? Malaquias 4, vamos ler. O primeiro e o 2 também deixa bem claro, né? Também que vai vir esse dia, né? Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará, né, nem raiz e nem ramo. Quer dizer, o Senhor vai ceifar todo mundo, a colheita, né? Não vai ficar nem raiz e nem ramo, vai todo mundo destruído pelo fogo da ira de Deus. Então Malaquias, né, o último livro dos profetas, ele também deixou claro. Mas aí ele deixa um conselho, uma palavra de alento, de consolação, né, e de esperança para os fiéis da terra. Aí ele diz no verso 2, né? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, quer dizer, uma nova vida, né? Uma nova pátria, nova cidade, o reino de Cristo eterno, e por aí vai, né? Nascerá o sol da justiça e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Que maravilha, né? Aí será só bênção total, só alegria, né?
Será como os bezerros do cevador, aquela abundância total, abundância de alegria, de paz, de vivência, de comunhão, lá no céu. Então fica aí essa pequena reflexão sobre o dia do Senhor, extraído somente aqui do Velho Testamento, né? Mas também o Senhor também falou muito sobre o dia, né, sobre o seu regresso, que seria como ladrão. Paulo também escreveu no livro Tessalonicenses, né? Então, nós estamos bem cientes do que vai acontecer sobre a face da Terra daqui a poucos dias, né? Será daqui a poucos dias que vai acontecer essas coisas. Nós que somos da sã doutrina, nós sabemos disso, né? Então, eu agradeço, né, esse instante que vocês estiveram nesse áudio, né? Que Deus vos abençoe. Fica todos na paz do Senhor Jesus.